Dia 18. A oração muda uma nação. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. A nação brasileira está vivendo uma crise política, moral, social, institucional e espiritual. O povo está pasmo diante de tantas injustiças, violência, impunidade, desrespeito e muitos outros males que estão corroendo a nação e a nossa sociedade. Muitos estão procurando saber a causa dessa situação, procurando soluções. A única solução para a nação brasileira é a Igreja de Cristo, tornando-se verdadeiro sal da terra e luz do mundo, e orando por um poderoso avivamento espiritual que faça uma grande limpeza em nossa nação, levando o povo ao verdadeiro temor de Deus. O versículo citado apresenta algumas condições para que Deus transforme uma nação, e a chave é o seu povo. Por isso é que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é a igreja o instrumento de Deus para mudar o mundo. Aqui estão as condições. A primeira delas, humilhar-se. Humilhar-se tem a ver com o coração quebrantado pelo reconhecimento do próprio pecado e também dos pecados que a nação tem cometido. O povo de Deus precisa ter mais consciência, tanto do seu pecado individual, como dos pecados que a nação comete contra Deus. Como nação, estamos enchendo o cálice da ira de Deus. A libertinagem, o desrespeito, a falta de temor, a perda de valores e outros pecados são cometidos e o povo não está preocupado com o que Deus está pensando. É tempo de humilhação, de conhecimento do pecado, de choro e lamento diante de Deus para que perdoe os nossos pecados. 2. A oração. A igreja brasileira não tem orado. E quando faz, na maioria das vezes, é egoisticamente, procurando soluções para os seus problemas e prosperidade material. Precisamos aprender a ter vigília e alvoradas de oração, dias de jejum, o TSD, o tempo a sós com Deus, diariamente e significativamente. Precisamos orar para que Deus nos torne semelhante a Cristo e que façamos discípulos semelhantes a Ele. Além de estarmos mudando a nação, ganhando um a um, devemos orar também para que o povo se volte para Deus. 3. Buscar a minha face. Além da oração, Deus pede que seu povo o busque, o contemple e o conheça profundamente. A ideia é de exclusividade. A nação longe de Deus deve voltar-se para Ele, buscando. Deus disse por intermédio do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Quanto mais buscamos a face de Deus, mais conheceremos o seu caráter e sua santidade. Consequentemente, mais conheceremos o nosso pecado e o quanto estamos longe de Deus. 4. Converter-se dos seus maus caminhos. Quando buscamos a face de Deus, uma das consequências naturais é a convicção de pecado e a necessidade de conversão. O fato de estarmos longe de Deus nos leva a uma vida de insensibilidade e começamos a aceitar o pecado como coisa normal. O homossexualismo, que outrora estava escondido e era vergonhoso, agora é publicado abertamente nos meios de comunicações. O adultério, o homicídio, a imoralidade, a desonestidade são pecados que têm sido aceitos pela nossa sociedade como coisa normal. Porém, quando o povo de Deus começar a se converter dos seus maus caminhos, Deus promete fazer milagre e transformar vidas e a nação. O cumprimento dessa condição imposta por Deus nos fará experimentar a realidade das promessas descritas no versículo. 5. Eu ouvirei dos céus.
Deus ouvirá a nossa oração. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. A misericórdia de Deus são eternas e a causa de não sermos consumidos. Em seu amor, graça e misericórdia, Ele ouvirá a nossa oração. A Igreja de Cristo precisa saber que tem uma arma poderosa em suas mãos, que é o arrependimento, a oração e a busca de Deus. 6. Perdoarei os seus pecados. Deus, em misericórdia e justiça, perdoará os nossos pecados e nos ajudará a voltar para Ele. O caminho da volta para Deus já foi aberto pelo sacrifício de Cristo na cruz. O perdão é garantido pela própria justiça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. A fidelidade e a justiça de Deus nos garante perdão. 7. Sararei a sua terra. Deus promete que vai sarar a terra. A nação brasileira está enferma. Todo crente brasileiro deveria reconhecer esta enfermidade na nação e ter convicção que também é parte dessa enfermidade. Precisamos assumir o nosso pecado individual e reconhecer que fazemos parte do pecado coletivo como nação. O profeta Isaías reconheceu seu pecado e o pecado do seu povo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Deus cura uma nação. A igreja tem um remédio. Não podemos mais ficar acomodados, vendo os pecados do povo e continuar inertes. É tempo de voltar para Deus, denunciar o pecado, pregar o evangelho e fazer o maior número possível de discípulos, antes que o cálice da ira de Deus transborde. Fale com o Senhor. Diga a Ele que você está arrependido do seu pecado. Peça perdão a Ele pelo seu pecado e pelos pecados da nação. Peça a Ele um avivamento espiritual no seu coração, na sua igreja e no Brasil. Que Deus assim nos ajude e que Deus assim nos abençoe. Amém.